Olá, boa tarde. Nós estamos aqui hoje no Café Entre Amigos para receber o nosso professor João Ricardo Assis, que vai falar com a gente sobre ecologia e Covid-19. Portanto, vamos aguardar o João entrar para a nossa live de hoje. Entrou, João? Estou aqui. Isso, Agora agora sim. sim. Ah, porque eu tenho que ficar na parte superior da tela e você tá ótimo. Então, João, Tá bom? agradeço a presença de você ter aceitado o convite para esse café entre amigos. Nós estamos, então, entendendo o momento importante dessa discussão. Eu vou pedir para que você se apresente e diga para as pessoas de que lugar você faz essa fala comigo hoje aqui e conversar sobre essa situação que a humanidade deveria ter uma certa humildade frente ao planeta. Eu acho que a sua fala vai trazer muita coisa importante para esse momento que a gente está vivendo, esse pesadelo, eu digo assim, com tanta fragilidade emocional, física, que está fazendo com que a gente reinvente o nosso cotidiano. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos que estão ouvindo. É uma situação realmente muito dramática que nós estamos vivendo. Meu nome é João Ricardo, sou biólogo, já sou professor há 30 anos e voltei para a academia. Em 2019, eu completei meu mestrado em Ciências Ambientais e Ensino de Biologia e estou nessa rede de informações e de atualizações e na luta, né, como da área médica, como nós somos, né, contra essa questão e para entender melhor essa questão da pandemia. Como sempre eu atuei na parte de meio ambiente, de questões ambientais, não ficou muito difícil estabelecer uma associação entre a pandemia e questões ambientais, né? E se fizer uma releitura das principais pandemias da história, a gente consegue entender que existe uma relação direta entre a maneira com que a humanidade, a sociedade, trata o meio ambiente e a si mesmo, né, nas relações, na questão de saneamento básico, da higiene, da qualidade de vida das pessoas, né? Então, existe sim uma relação muito direta entre ecologia e meio ambiente. É um tema que eu, inclusive, estou com seu auxílio gravando aqui, né, para poder eu passar para meus alunos também, que Claro. esse vai ser um debate necessário. Por que está acontecendo isso em pleno século XXI, da maneira que está acontecendo, por causa da desigualdade, principalmente, né? Aí eu apelo para os companheiros da área de humanas, da área da psicologia, para poder nos auxiliar também. Não é só a ciência fria da bancada, da vacina, que vai solucionar as questões, né? Então, nosso Sim. debate, eu acho que você é uma pessoa que consegue compreender a dimensão dos dois lados, né? Tudo bem, todo mundo quer a vacina, né? Todo mundo quer poder sair de casa de novo e voltar à vida ao que era antes, né? Chorar pelos seus mortos, né? Colocar as flores lá no cemitério, isso é uma coisa muito, muito, muito séria, muito, muito representativa para todos nós, né? Isso é muito, muito importante. A gente não pode deixar a nossa história de vida passar, mas a gente tem que discutir também o que levou a tudo isso, né? Então, por isso eu estou trazendo Sim. 5 pontos rapidamente aqui para poder a gente abrir para o debate sobre tudo que, né, se configurou para que a Sim. gente chegasse a esse ponto. Primeira coisa, eu trouxe aqui um modelinho aqui de um vírus que eu uso nas minhas aulas, né? É o que é o vírus, né? O vírus ele é um agente infeccioso por excelência, né? Ele é um organismo acelular, né? Ele é diferente das células, embora ele tenha substâncias químicas que a célula possui.
mas ele é mais simples, extremamente mais simples. Tá? Então, uma célula teria uma membrana, um citoplasma, um núcleo, um material genético que daria a ela a condição de se reproduzir. Ela tem infraestrutura para se multiplicar sozinha. O vírus não. O vírus, então, ele não poderia ter surgido antes da célula. Então, ele surgiu no momento, né, muito próximo ao surgimento da primeira célula no planeta. Eu não vou ficar colocando esses dados enfadonhos para vocês, mas é importante. Provavelmente, o mais importante é a concepção, né, Márcia? Porque eu sou um biólogo, mas minha cachaça é a área de humanas, né? Que eu acho fantástica, e a psicologia também. Então, o vírus, ele sequestra, literalmente, quimicamente, a célula para que ela passe a funcionar como fábrica de vírus. Chamamos isso de escalada clonal. Né? Ou seja, é um DNA que entra estranho, que entra na célula, se acopla ao DNA da célula, né? E faz com que a célula comece a multiplicar a informação desse DNA, que é o quê? Faça mais vírus. Faça mais vírus. Essa informação. Porque se eu pegar aqui a estrutura viral e analisar o que está escrito dentro do DNA ou do RNA, no caso do coronavírus, é o quê? Faça mais vírus. Então, o vírus é muito pequeno, ele é 10 a 100 vezes menor do que uma bactéria, que já é pequena. Então, o vírus ele é realmente bem pequeno, o coronavírus é bem pequeno, e geralmente ele está acompanhado de partículas, de aerosóis do ar. Né? Embora essa semana a OMS já declarou que partículas virais, né, como nós já tínhamos discutido isso, podem estar ativas flutuando no ar. Né? Aquela questão do uso da máscara, e parece até um pouco banal, né? Essa questão, né? Mas o uso da máscara está mais do que enfatizado e necessário nesse momento, e em todos os momentos. Tá? Parece incrível a gente ficar discutindo essa problemática, mas é necessário, certo? Então, o vírus é isso. Então, como ele não consegue, ele quer sobreviver, ele é um ser vivo, todo mundo... Havia uma polêmica sobre isso, se o vírus era um ser vivo ou não, mas pelo simples fato dele ele existir e se multiplicar e provocar tudo isso, né, nós chegamos à conclusão, né, depois de tudo isso, depois de apanhar muito, que os vírus, sim, são organismos vivos, embora acelulares. Né? Bom, a partir desse momento, a célula, quando os organismos celulares, no momento que eles se confrontam com o vírus, eles começam a desenvolver mecanismos de defesa. Então, é o segundo ponto da nossa discussão, que são as relações mútuo-evolutivas. Ou seja, a ideia de evolução é muito firmada na ideia do Darwin, né? Do processo de seleção natural, daquele processo interno da evolução. Ou seja, as características que eu tenho que são favoráveis vão permanecer. As características de uma população que é desfavorável tendem a desaparecer. E com o cruzamento sexuado, a tendência é que a população vai evoluindo ao longo das gerações. Né? Mas existe também outra visão, também, a visão lamarckista, que existe um potencial evolutivo intrínseco dentro de cada um de nós. Certo. E da relação, né, conflituosa entre o vírus e as células, começou a acontecer aqui uma simbiogenética que gerou o processo evolutivo, onde o vírus, numa escalada evolutiva, tende a se tornar mais efetivo, mais infectante, mais virulento, mais eficiente no seu processo de multiplicação. E, por outro lado, os organismos unicelulares e também pluricelulares passaram a desenvolver mecanismos para bloquear, né, e para tentar controlar esse tipo de escalada que levaria, inevitavelmente, à morte do organismo. Né? Então, com isso, né, o processo mútuo evolutivo se estabeleceu em nossa própria escala evolutiva, da vida no planeta. Né? Então, de certa maneira, os vírus e os organismos estão juntos nesse processo bioquímico, né, específico no processo evolutivo. Então, eu acho que a gente pensar o processo evolutivo, né,
do vírus é também a gente tentar entender, né, como que ele se estabeleceu, né? Ele não evoluiu do nada. Nenhum processo acontece, né? Uma lei da termodinâmica. Nenhum processo acontece, nenhum vetor se estabelece por nada. Existe um processo de causa e efeito para tudo, né? Então, essa relação. Então, primeiramente, os vírus se originam praticamente junto com as células, parasitando-as, né? As primeiras células foram as bactérias, os bacteriófagos, 3,5 bilhões de anos atrás. E, a partir daí, começa uma escalada evolutiva, né, onde, digamos assim, é um casamento, digamos assim, você como da área da psicologia, né, aquele casamento corrosivo, né, mas que ao longo do tempo eu vou ouvindo as queixas, ou vou aprendendo a me desviar dessa toxicidade. Né? Mas não me separo, mas eu vou aprendendo a tolerar e, de certa maneira, sobreviver ao processo de relação. Tudo bem, Márcia? Nessa análise? É uma análise preliminar. Né? A partir daí, com o surgimento dos organismos pluricelulares, começou um processo de desenvolvimento mais sofisticado do sistema imunitário, né? Ou seja, uma chamada deriva evolutiva. Eu estou pedindo para você depois compartilhar, no caso, a origem do vírus, tem uma referência aí, né, que é da minha professora da FFP de São Gonçalo, né? A Flávia Venâncio, e com relação às relações mútuo-evolutivas, que é a simbiogênese e evolução do pesquisador Francisco Carrapiço e da empóstuma Olga Rita, lá da UFMG, certo? Que estão aí, você pode depois colocar na descrição. Bom, a formação dos sistemas imunitários, eu estou baseando num artigo muito interessante, a formação do sistema imunitário no processo evolutivo, do professor Nelson, da UFMG, um artigo de 2014, que trata exatamente disso. Nós temos 3 barreiras fundamentais contra o vírus. Não é? Inicialmente, a barreira mais elementar é a nossa pele. O vírus não atravessa a mão, né? O profissional de saúde precisa usar máscara, mas nós não precisamos luvas. O profissional de saúde precisa usar luvas, porque ele está lidando diretamente com material contaminado. Mas as luvas, para o nosso caso, não é muito necessário. A não ser que você tenha algum ferimento na mão e seja um ponto de vulnerabilidade. Ou então, uma coisa mais de cabeça mesmo, né, João? Que a gente, às vezes, usa sabendo que não é necessário, mas dá para a gente uma sensação de segurança naquele momento, né? Isso. Exatamente. Pode dar um consolo, mas na prática não ajuda em nada. Às vezes até atrapalha na hora de você tirar a luva, você pode, sei lá, dar aquele elástico, assim, a pessoa dá aquele elástico, assim, aí sai uma gotinha, assim, vai bem no seu olho, aí também não é bom, né? Também não é bom. Claro. Certo? Então, voltando aqui, os sistemas imunitários, eles não ficaram só na pele da mucosa, não é? Os nossos olhos são bem vulneráveis com relação ao Covid, né? Então, a proteção dos olhos é muito importante. Então, como os 7 buracos da cabeça, menos os ouvidos, que, por enquanto, não são alvo de penetração, de absorção do vírus, né? E a segunda barreira já é uma barreira inespecífica, celular. São as células natural killers, que identificam células que estão contaminadas, né? Eles não são elas não são destinadas a identificar o vírus. Elas identificam alguma célula anômala. Então, ela vai, você, de certa maneira, absorve uma quantidade pequena de vírus e as células que foram infectadas são destruídas, né? Que é um sistema bem interessante. Eu não vou entrar em detalhes de nome de célula para poder não fazer uma live tão burocrática assim, tá, Márcia? E a terceira barreira é a barreira específica, é a barreira humoral, é a barreira
onde o organismo entende que ele foi infectado por um corpo estranho, ou chamado também de antígeno. A partir daí, é produzido imunoglobulinas, tá? Que são os anticorpos. Tá? Ou seja, existe um processo de resposta imunitária à entrada de organismos patogênicos. Tá? É disso que nós estamos falando, né? Que é o que? A última etapa, tá? A última barreira, quando todas as outras barreiras foram rompidas, e é essa que nós estamos falando. Então, é essa que a gente está agora? Sim. Ou seja, é nessa que está a nossa esperança. Nossa esperança. Exato. Existe um mecanismo natural de você adquirir imunidade a partir do contato inicial e, posteriormente, a partir do momento que você se recupera de uma virose. Você guarda uma memória imunitária, né? Onde você, de certa maneira, passará futuramente a reconhecer o vírus, né? O antígeno. O problema é que o coronavírus é um vírus de RNA. Não é? Aí que eu coloco essa questão. Não é? Do Brasil não está assumindo uma responsabilidade perante o mundo. Sim. Ao não levar a sério, né? Não falo da população, mas falo dos sistemas públicos, dos governamentais, né? Principalmente federal, de não levar a sério e não encabeçar uma política de prevenção ao Covid. O que acontece? Não levar a sério o vírus, né? Sim, o vírus do SARS-CoV-2, né? SARS-CoV-2, ele é um vírus de RNA. E por ser um vírus de RNA, ele tem uma taxa de mutação muito grande. O que é mutação? É a alteração do código genético. Tá? Então, a frequência de mutação dele é normal perante qualquer outro vírus de RNA. Só que essa frequência, diante de uma escalada clonal, onde um vírus está infectando milhões de pessoas, só essa semana, nos Estados Unidos, né, você tem uma quantidade alarmante. Alarmante. Né? Então, é uma situação bem complexa mesmo, né? Tem aqui 60 mil casos por dia nos Estados Unidos. O Brasil também não deve estar muito longe disso, não. Então, quando você tem uma escalada dessa, você tem o quê? Você amplifica a possibilidade do vírus sofrer novas mutações. Porque os vírus se tornam mutantes na medida que eles se multiplicam. Então, se você isola o vírus e ele não se multiplica, então essa frequência mutagênica mantém-se no padrão dela. Né? Então, nós estamos sendo o quê? Incubadouros de novos vírus. O que pode sair daí? Quer dizer, essa falta de disciplina, não é? Dos cuidados que é necessário, do isolamento, do distanciamento de metro, quando tiver que ficar perto de alguém, tiver que trabalhar, tem que ser seguido, né, João? Sim. É importantíssimo. É a única arma que nós temos contra essa escalada do vírus. Aí vem essa coisa... Pode falar. Nós temos alguns retrovirais, mas eles não são comprovadamente eficientes, né, com relação ao Covid. Né? Depois eu vou falar de algumas novidades aí que a gente tem em relação ao tratamento. Mas, no contexto atual, a melhor arma que nós temos, a melhor estratégia que nós temos é o isolamento social. O vírus, ele caminha com seres humanos. Ele não tem perninha, não tem asinha. Ele vai se propagar com as populações. E com os fluxos, as vias aéreas, as vias de transporte aéreo, as vias de rodoviárias. Se for analisar a propagação, né, a nível de mapas quânticos que a gente vai gerando, você vê que a propagação do vírus no planeta se deu a partir dessas artérias de comunicação, de transporte de pessoas. Então, o vírus ele trafega também nesse processo. E nas grandes cidades, você tem o quê? As pessoas andando.
não é? Então, se Entendi. multiplica, você capilariza essa capacidade do vírus se espalhar. Não é? Então, E essa frase que o Boaventura fala, que nós somos apenas 0,01% existente no planeta, né, o ser humano, então o cuidado do planeta, ele diz, é a condição para a continuação da humanidade. Quer dizer, sem isso dúvida. é algo que as pessoas precisam refletir. Sem Além do que dúvida. ele fala desses processos políticos e civilizatórios que mudam as discussões, que mudaram as discussões em torno dessa situação e que vai causando essa divisão, né, essa fragmentação de ações. Então, você tem os processos civilizatórios e os processos políticos. Na verdade, se eles andassem mais próximos, Próximo. nós teríamos um controle melhor desse momento que nós estamos vivendo, né, João? Com certeza. Como eu disse para você anteriormente, a gente tem que entender que a virose não veio, essa pandemia não veio para nos atingir. Ela é um resultado de um processo civilizatório. Pois Né? é. É antropocêntrico, né? Ou seja, Exato. de fragmentação, de visão fragmentada da realidade. Individualista. Né? Exato. Ou seja, aquela visão antropocêntrica do homem alheio à natureza, do homem da natureza como elemento, como recurso para uma sociedade, né? Recursos ambientais, os recursos. Ou seja, essa ideia que parece estar tão vulgarizada no nosso discurso, traz, sim, uma ideia antropocêntrica da sociedade, do homem, e de todos nós que vivemos, nós nascemos e vivemos nesses conceitos, né, que o Boaventura ele nos alerta muito. Eu acho que esse é o momento, acho que algumas pessoas na sociedade, os pensadores, estão agora refletindo sobre isso. Muitas pessoas nas áreas humanas, né? Eu estou aqui lendo agora a Educação Ambiental do Loureiro e Paulo Freire, nós estamos relendo tudo que já foi escrito, né? Tivemos a ECO 92, os fóruns internacionais de meio ambiente, e tudo isso discutindo essa problemática. Então, acho que é realmente um momento da gente parar um pouquinho e entender o legado, a lição que essa pandemia nos trouxe. Então, vamos voltar aqui, então. A origem, né? As reações mútuo-evolutivas entre o vírus e as células, né? E, posteriormente, na medida que os organismos evoluíram para sistemas mais complexos pluricelulares, desenvolvemos as 3 barreiras imunitárias, né? A memória imunitária, né? E versus o quê? A capacidade do vírus se transformar. Por isso que a questão da vacina é uma questão muito delicada. Muito delicada, principalmente quando você fornece fermento ao vírus na sua escalada clonal e nos seus processos mutagênicos também. Então, talvez uma vacina que seja produzida não possa servir para uma versão do vírus que já passou há muito tempo. Não é? Se fosse tão fácil assim, se descobrir uma vacina para um vírus de RNA, a vacina contra a AIDS já haveria sido produzida. Não é? Então, eles estão ali fazendo essa a gente pesquisa. tenta falar de vacina para ver se a gente se consola e tentar observar um horizonte no processo. Mas, sem querer ser pessimista, eu acho que o caminho também tem que ser com a mudança da relação entre homem e natureza. Do comportamento. Né? Entre homens de poder e a desigualdade social. Perfeito. Tá? O vírus está também no esgoto, o vírus está também na pobreza, na falta de higiene, né? Na falta de condições de moradia e tudo mais. Né? Bom, o quarto ponto que que quero abordar com você, para poder a gente depois discutir. São 2 minutos. Sim, é o vírus e a diversidade. Tá? Eu falando basicamente o que aconteceu lá na China, em Wuhan. Né? Então, vamos lá. Dia 31 de 12 de 2019, houve a primeira notificação do surgimento de um vírus diferente.
No dia 11 do 1 de 2020, primeira morte na China. No dia 20 do 1, o vírus já sai da China. No dia 23 do 1, né, Wuhan fecha de quarentena. No dia 24 do 1, o vírus chega à Europa. Né? Dia 26 do 2, né? 26 de 2 de 2020, o vírus chega ao Brasil. Dia 11 do 3, a OMS finalmente declara a pandemia. Dia 12 do 3, temos já a primeira morte no Brasil. E hoje, Sim. não vou falar de números aqui, senão a gente não tem condição, né? Bom, então, dia 7 do 7 de 2020, o Bolsonaro declara que está com o coronavírus. Né? Então, essa evolução, por mais que a gente queira considerar que é um processo inevitável, poderia sim ser esse quadro, principalmente nos Estados Unidos, no Brasil, né, agora na Índia também, poderia ser evitada com uma medida mais austera, né, um comportamento mais responsável. Um diálogo com a sociedade. Tá? Não houve diálogo, não havia diálogo com a sociedade, não havia esse diálogo, e hoje essa falta de ter comunicação está levando a gente a um quadro muito crítico em relação à pandemia. Bom, só nesses minutos que me restam, os impactos ambientais e das doenças, né, como nós colocamos, sem dúvida, que eu falo muito da floresta. Né? Então, se você entender que a origem do vírus se deriva da origem das células e que os vírus tentam se adaptar às formas de vida diferentes, você vai entender que uma floresta ela tem uma diversidade biológica muito grande. Né? Então, para cada organismo daquela floresta, para a planta, até a bactéria, cada um deles tem os seus vírus. Certo. Cada um deles, ou seja, é um processo intrínseco. Não existe nenhuma forma de vida que não seja submetida ao vírus. Isso é incrível. O vírus é absoluto dentro. Existe vírus que atacam vírus. Tá? Então, é uma situação muito fácil de você entender. Quando você remove a cobertura vegetal, quando você restringe a biodiversidade e faz com que ela entre em contato automaticamente com as cidades, com as pessoas, porque você está abalando o ecossistema onde elas vivem, você também está fazendo o que? Você está desalojando organismos, você está caçando, você está armazenando caça, né, organismos vivos ou mortos em escala industrial. Tá? Absurda, né? E você está fazendo o quê? Mosquitos, insetos, animais vertebrados e invertebrados, animais que na alimentação, na caça. Você está transportando esses organismos também. Então, o que acontece? Existe uma fusão viral dentro das células do corpo humano. E muitas vezes, nessa fusão, né, o vírus entra num processo de sobrepor a barreira entre as espécies. Ou seja, um vírus que da gripe suína, né, H1N1, que estava lá com os porcos, né, com os porquinhos no México lá. Pela extrema promiscuidade física e higiênica entre homens e porcos no preparo da alimentação, né, dos carnívoros, né? Você tem o quê? Essa condição do vírus é favorável. Você tem toda a condição para oferecer ao vírus a possibilidade de transpor a barreira entre as espécies. Da contaminação aí a contaminação a partir daí, certo? Então, para finalizar essa questão, na segunda-feira, agora dia 6, a indústria chinesa Sinovac entrou em um acordo com o governo de São Paulo e já temos né, disponibilizado 60 milhões de doses de uma que é a vacina Coronavac, né? Que é uma vacina de vírus atenuado. É um vírus, uma das versões do vírus atenuado, que não causa coronavírus, tá? Para poder estimular o sistema imunológico. Há muita expectativa.
A da Fiocruz também é esse nível de vacina? E ela A Fiocruz está tentando abordar outras formas, várias outras formas. Né? Existem centenas de pesquisas, cada uma atribuindo ou pedaços do vírus. Né? Se eu botar um pedaço do vírus no organismo de uma pessoa que não é saudável, se esse organismo reconhecer esse pedaço do vírus e desenvolver imunidade, né, anticorpos, vai favorecer. No caso aqui, esse coronavírus, VAC deve, a partir de setembro, estar disponível. Já temos testes em humanos, né? Já temos pessoas da área de saúde já estão mobilizadas para poder testar isso, né? E vem em loco a eficácia dessa imunização. Essa seria a notícia mais promissora que podemos ter. Com relação à situação mundial, nós temos aqui 12 milhões e 68 mil e 34 casos confirmados, né? E aqui no Brasil temos 1.716.196 casos confirmados, em 68 mil mortes. Né? Então, os números, por mais que você queira focar no número diário, caiu aqui, você não pode considerar isso, tem que tentar analisar a dinâmica absoluta dos números. Né? Então, a gente está nessa questão. Nós estamos dependendo das ciências sociais para nos auxiliar, para entender, né? Não é só a bancada que vai solucionar. A gente vai fazer uma vacina para o Covid, a gente vai ter sucesso, a gente vai sair dessa, mas o problema social que está levando a gente a essas crises periódicas, né? Peste negra, peste bubônica, varíola, cólera bacteriana, 1917, gripe espanhola, 1918, gripe suína, H1N1, 2009, tá? A primeira pandemia do século, e agora a segunda pandemia do século, Covid-19, 2019. Né? Então a gente não pode continuar cegos a essa questão do meio ambiente, das condições ambientais, quando eu falo socioambientais, e as doenças em geral. Ok, Márcia? Ok demais, adorei. Acho que você conseguiu colocar pontos importantíssimos e esclarecer bastante para a gente esse impacto, né, contra o meio ambiente e o que vai ocasionando esse caminho, esse trânsito do vírus, né, sendo favorável ao humano essa contaminação. João, eu acho que a gente deu um recado bem legal. Queria te fazer uma pergunta agora para fechar, porque já passou o nosso tempo. Muito rapidamente, o que você pode dizer sobre a gratidão na sua vida? Você é grato em que a sua vida? Rapidamente, para a gente encerrar nossa live de hoje. Tá ok, né? O que você pode dizer? Eu não cheguei a falar com você, eu falo aqui de Cachoeira de Macapu, né? Eu sou de São Gonçalo, me formei na FFP São Gonçalo da UERJ, fiz bacharelado na UERJ do Rio de Janeiro. Eu tenho a agradecer a educação. Eu morava em São Gonçalo, era um garoto, né? Quando eu via uma faixa escrito vestibular, né? Era um produto nativo mesmo daquela sociedade pobre lá suburbana de São Gonçalo, e o conhecimento. O conhecimento, ele estabeleceu um diferencial muito grande, muito grande. Né? A partir do momento que você oferece conhecimento para as pessoas, né? Você tem uma visão do mundo mais integrada. E a biologia trouxe para mim essa visão, inclusive essa visão crítica, essa visão socialista, né? Porque a tendência do processo natural não é o individualismo. Não. Você está vendo, você como psicóloga, você está vendo as nuances, né? Estou procurando o nosso livrinho, que a gente vai discutir aqui na nossa live. Com certeza. E eu estou vendo cadê para mostrar para as pessoas que estão aí, que a gente vai ter a nossa live da discussão do Enxame. Você está com ele outra discussão muito interessante, que é um campo que fala disso também, João. Fala disso, da proximidade, né? Da proximidade. Quase acabando. Então, eu agradeço a educação e agradeço ao pensamento crítico que a ciência
traz para a gente. Agradeço as ciências humanas também, que trazem muita contribuição. Eu acho que essa pandemia está mostrando essa questão do patos, né? Da proximidade de cada um. Tá? A pessoa que fica em casa, que é responsável, que pensa, o co-cuidar, é o cuidar do outro, se cuidando também. Né? E outra pessoa que abnega disso e desiste do trato social, desiste, né? Ela abre mão disso e sai. E sai de maneira responsável. Eu não sei se é uma catástrofe, eu não sei se é um cansaço, se é uma exaustão, mas eu sinceramente, eu andei em Niterói nessa semana e eu vendo o comércio abrindo, a aglomeração, e eu fico... para todo aquele esforço que em Niterói fez para poder isolar, pode ser eliminado em uma semana. Em uma semana, todo esforço pode ir por água abaixo. Então, é isso. Tá bom, João. Olha, um beijo. Obrigada por isso. Nada. Foi ótimo, adorei. A gente se vê em próximas lives. Sim. Só você me convidar. E uma boa noite a todos. Fiquem em casa, se cuidem, né? Tenham empatia pelos outros, né? Pelos outros. Se cuidem. Se cuidem que a tempestade ainda não passou. Tá bom. Beijo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.